Olá, meu nome é Leonardo Sodré, sou estudante de Aikido, discípulo do mestre Kensei Ono. Nesse vídeo a gente vai abordar sobre Ashisabaki. São movimentos dos pés que tem no Aikido e também tem algumas outras artes marciais japonesas. Toda a base, o fundamento de qualquer arte marcial vem de como você movimenta seus pés. É como a sua conexão com o solo, a sua estrutura, né, que está mais abaixo, e ela que vai dar fundamento para que você possa mover o seu corpo com qualidade. Então, vou apresentar alguns movimentos e também alguns exercícios que você pode fazer para gerar mais mobilidade nos seus pés e com isso enriquecer a sua prática. Primeiro vamos fazer alguns exercícios para os pés. Primeiro é soltar bem a musculatura. Seu pé é uma quantidade enorme de ossos e ele deveria fazer um trabalho fino, igual você tem com as mãos. Você deveria ter esse tipo de mobilidade, tanto de prensa quanto de extensão. Você deveria gerar uma curvatura com o seu pé e uma extensão com ele correta, além de você poder girar e angular ele em várias posições. O nosso pé, conforme a gente vai envelhecendo, ele tem uma tendência a perder essa mobilidade. Não, a gente fala calcificar, mas não é a expressão correta, mas vai meio que solidificando e você não vai movendo correto, e aí vai gerando muitas quedas e apresentando outras lesões no seu joelho, quadril, e impedindo o seu corpo de mover corretamente. Muito disso vem porque você está perdendo uma mobilidade no pé. Então, primeiro é importante você soltar bem essa musculatura. Se você às vezes tiver uma bola de tênis, você pode passar o seu pé em cima dessa bola, abrindo esse arco, soltar bem os seus tendões. Então você tem que massagear essa região, você vai massageando, você vai alongando os seus dedos. Para isso você pode fazer um trabalho igual o que a gente fez quando foi no vídeo de Chikô, alongar o seu pé para fora, alongar o seu pé para dentro. Ficando nessas posições, você pode fazer esse trabalho de força, que é ir levantando, você como se fosse agarrar o chão. Você pode fazer esse trabalho de como se estivesse agarrando o solo ou empurrando o solo. E aí você pode introduzir objetos. Então você, por exemplo, ir pegando algo, ir puxando, agarrando ou expelindo. Você vai pegar aqui e você vai expelindo, né? Nessa posição, empurrando ou agarrando, soltando ou agarrando. Isso vai ajudar você a manter esse trabalho de agarre. Além disso, você pode trabalhar a mobilidade do seu pé. Então, um dos exercícios é você ir massageando cada dedo do seu pé, pressionando para dentro, depois para fora. Então você vai massageando, joga o dedinho para dentro, vai vindo dedo por dedo, até dobrar bem o dedão, depois ao contrário, para fora. Abre bem o dedão, vai jogando bem o dedinho. Aí você pode trabalhar a mobilidade do seu pé. Pode girar aqui de cima, de dentro para fora, fora para dentro, ou mesmo você soltar o seu pé nesta posição. Aí, outro trabalho é você jogar soltar bem, para você ter esta mobilidade, de você conseguir aproximar a sua canela do peito do seu pé. Isso é bem importante, a gente vai perdendo essa mobilidade. Às vezes a pessoa faz isso e já é obrigado a levantar o calcanhar. Então, quanto mais mobilidade você consegue ter nesse jogo, você vai ter mais mobilidade no seu trabalho com o seu pé, tanto de um lado quanto do outro. Aí você começa a fazer o trabalho de movimentações dos pés. Seus pés, na maioria das artes marciais japonesas, funcionam num sistema que se chama Suriashi. Você desliza, ao invés de você andar levantando muito os seus joelhos, você afunda o seu centro de gravidade
e caminha deslizando com os seus pés. Esse trabalho de deslizar chama Suriyashi. Aí tem 3 formas básicas de andar no Aikido. Uma é o Kuriyashi, ou seja, o seu pé da frente é o pé que vai dar tração. Então é ele que avança, o de trás acompanha. Você faz esse trabalho mantendo seus joelhos flexionados, seu centro de gravidade baixo. Então você avança, trabalhando dessa forma, a perna da frente desliza, a de trás acompanha. Quando você faz isso, você mantém seu peso de gravidade baixo, joelhos flexionados, sem oscilar a sua altura. Esse movimento é o Kuriyashi. Então, isso você usa nesse tipo de trabalho. Você tem uma distância que você consegue avançar, você já avança direto com o pé da frente. Então, se o parceiro vier atacar, você pode avançar direto com o seu pé da frente. Aí, o segundo movimento é Tsugiyashi, ou seja, você mantém a mesma posição das pernas igual ao Kuriyashi, mas aí a tração é no pé de trás. O pé de trás junta e te impulsiona para frente. O pé de trás junta e te impulsiona para frente. Então, se o Kuriyashi você faz numa distância menor, Tsugiyashi você acaba indo muito mais além, porque a tração é traseira. Junta o pé de trás no pé da frente e é quase como se você fosse saltar. Você está com os joelhos flexionados, é como se fosse dar um salto, só que você desliza, desliza, desliza. Aí esse trabalho, você, por exemplo, às vezes você tem uma distância que no Kuriyashi você estaria mais próximo do parceiro, no Tsugiyashi às vezes essa distância está muito longe, você junta e avança para trás do parceiro. Então, Yokomen, você junta e avança, junta e avança. Aí no Taijutsu é uma questão de escolhas, qual você vai usar, se é o Kuriyashi ou o Tsugiyashi. Aí tem uma terceira forma que é Ayumiyashi. Ayumiyashi é você alternar as pernas. Só que ao invés de você andar assim com um pé, cada pé numa linha, você vai dentro do Aikido trabalhar sempre em linha, com as pernas, como se estivesse em cima de uma corda bamba. Não com os pés fora da linha, mas com os pés na linha. Então, primeiro você não muda o formato dos seus pés. Meu pé de trás está apontado para fora, meu pé da frente está apontado para frente. Você caminha desta maneira, em linha desta maneira. Então você vai alternando as pernas, mas caminhando desta forma. Vai alternando as pernas, caminhando desta forma. Aí com o parceiro, a gente usa muito quando você vai fazer esse trabalho. Esse trabalho. A mesma coisa, por exemplo, você poderia fazer Kokyū também com esse trabalho, seja em Katatedori ou Morotedori. Então você faz esse trabalho. Aí, a segunda forma de você praticar Ayumiyashi é você mudar a posição. Então eu estou com os pés nesse formato. Eu vou começar a pressionar o meu dedão no chão, virar o meu quadril e aí dou o passo. Pressiono o dedão no chão, viro o quadril e dá o passo. Você caminha, na verdade, não com o seu pé, com o seu quadril. Seu quadril vai girando e leva a sua perna para frente. Seu quadril vai girando e leva a sua perna para frente. Mesma coisa quando você recua, você puxa a sua perna com o seu quadril. Puxa a sua perna com o seu quadril. Avança com o quadril. Para isso você tem que ter essa mobilidade no seu pé. Muita gente acaba fazendo isso, usando o calcanhar como ponto de apoio. Você vai manter como ponto de apoio os metatarsos. Por isso que é importante você ter esse trabalho de garra. Você faz essa movimentação, pressiona o dedão,
avança. Pressiona o dedão e vira o pé, avança. Tudo isso através do seu quadril. Através do seu quadril. Através do seu quadril. Então, o parceiro vai atacar, você vira o seu pé, aí avança. Vira o seu pé, avança. Seja para Ikkyo, às vezes igual Iriminage, né? Mesmo às vezes quando você vai fazer Tenshin, aí você vira o seu pé, aí avança. Faz sempre esse trabalho. Uma vez que você está bem estruturado na sua movimentação de perna, você acaba não dispersando energia, oscilando sua altura. Você mantém sempre nessa altura seus joelhos engajados, ou seja, eles vão estar numa posição de poder, para que você possa imediatamente explodir. Então o parceiro vai te atacar, se você está com as pernas sem trabalhar muito bem, seu peso vai levantar. Quando o parceiro atacar, a nossa tendência é ir para trás, ou mesmo jogar o quadril para trás para depois poder explodir. Quando você trabalha bem seus pés, você vai abaixando o seu centro de gravidade, aí você consegue fluir bem fácil os movimentos. Você abaixa o seu centro de gravidade, aí você pode explodir bem fácil para os movimentos. Seu centro de gravidade vai estar baixo, aí você pode explodir fácil para os movimentos. É uma posição natural do ser humano, isso vem desde os animais. Quando você vai para uma situação de confronto, observa um gato ou um cachorro, eles vão afundar o centro de gravidade. Todo animal que caça afunda para poder ir para a caça. A gente é a mesma coisa, se você vai para uma posição que você vai sentir de conflito, você começa a abaixar o centro de gravidade para poder avançar e entrar, né, seja numa situação de luta ou fuga. Então, por isso que muitas pessoas, quando têm medo, a perna começa a ficar bamba. Um dos fatores é porque você está perdendo essa conexão com as suas pernas. Se você afundar o seu centro de gravidade, você tem uma contração das pernas, aí obriga ela a não ficar tão bamba, e aí você pode explodir para cima do seu parceiro a hora que for necessário. Então, boa parte da sua base começa na movimentação dos pés, no uso correto deles, e também você manter uma mobilidade correta das suas pernas e pés. Tá bom? Aí, muito obrigado.